E você citou a pandemia, né? A gente passou por um ano passado praticamente inteiro em quarentena, né? O começo desse ano também. Como é que foi manter esses atendimentos durante esse período? Foi fácil ou foi difícil? Como é que foi para você, no caso? Foi bem difícil, na verdade. É, a gente, apesar de não estar na linha de frente em relação à Covid, nós não paramos em nenhum momento, né? Então, acho que houveram dois movimentos, assim. Primeiro, o nosso particular, então, né, toda a preocupação de, poxa vida, eu posso me infectar, infectar minha família, e isso já trouxe um sofrimento muito grande para a própria equipe, né? E também, junto a isso, a gente viu o processo dos nossos próprios pacientes. Como eu falei, o CAPS ele é um serviço que tem práticas diferenciadas. Então, muitas vezes a gente pensa num serviço de saúde desses com atendimento individual. Isso também acontece no CAPS, mas não é o nosso método principal. A gente trabalha muito com grupos, com oficinas. E isso, até o momento, tá tudo parado, né? Porque, por mais que os profissionais da saúde já tenham tomado a segunda dose, a gente vê que muitos dos nossos pacientes ainda não tomaram, né? Agora está entrando a questão da idade, então, assim, isso está melhorando, né? Mas muitos ainda, por exemplo, não tomaram a segunda dose, enfim. E aí o que a gente sentiu, e isso foi muito duro para a gente, aqueles pacientes que já estavam estabilizados, conseguindo, né, um processo terapêutico assim mais avançado, estava num nível legal, regrediram muito, Nossa, muito, muito, muito mesmo, né? E também, nossa, foram várias coisas que aconteceram. meu Deus. A demanda de trabalho aumentou absurdamente, porque daí os serviços estavam muito voltados para a questão da Covid, né? Uhum. E aí, geralmente, então, assim, não, a gente está atendendo a Covid, então vai lá no CAPS. Então, a gente começou a receber uma demanda de trabalho imensa, que a gente não estava dando conta, de verdade. Então, assim, Nossa. normalmente, só para vocês terem uma ideia, mais ou menos, tá? A Uhum. gente fazia, antes da pandemia, uma média de uns 5, 6 acolhimentos, que é essa primeira essa triagem, né? Na Uhum. semana, e hoje a gente já vê um número mais ou menos assim, entre 7 e 8 por dia. Uau. Então, aumentou num nível assim. Uau. É. Sete, E oito aí, por dia é muito, né? muito, é muito, muito mesmo. E assim, pessoas que estão no nível já alto de sofrimento, Hum. né? Então, uma coisa que aconteceu bastante e que acho que foi uma das coisas que mais gerou sofrimento para a própria equipe Uhum. foi que quando a gente fazia uma triagem e a gente avaliava que a pessoa ainda não atendia critérios para ser atendido lá no CAPS, e a gente geralmente faz o encaminhamento para a rede, né? Uhum. Como a rede estava voltada muito para a questão da Covid, a gente não tinha para onde encaminhar. Nossa. Então a gente se via num dilema muito grande, assim, porque é isso, né? Não atende os critérios para ser atendido no nosso serviço, Uhum. mas também os serviços estão voltados para outro lado, né? E Uhum. aí, o que a gente faz com essa pessoa, né? O que aconteceu muitas vezes, e isso é muito doído mesmo, Uhum. a gente passava o encaminhamento para a pessoa, falava, olha, leva lá, mas provavelmente vai demorar, né? Porque tá tudo voltado para a Covid. Uhum. E aí essa pessoa às vezes passava tanto tempo sem atendimento que depois de um tempo ela voltava para a gente e aí o sofrimento já estava tão intenso que Nossa. daí ela começava a atender os critérios para atendimento em CAPS. Uhum. Então, assim,
isso era muito difícil, porque a gente sabia que se aquela pessoa não fosse atendida, né, rápido, ela possivelmente voltaria muito mais agravada o caso, né? E aí seria atendido em CAPS. Então, olha o dilema ético que a gente estava vivenciando, né? Isso foi muito duro, causou muito sofrimento na equipe.